Fala torcedor flamenguista. Flamengo vai se reunir com representantes de 2 atletas para buscar nova contratação para o Flamengo, tendo em mente que é muito improvável a contratação do meia-atacante Carrascal. Nova investida será feita por Lucas Paquetá e pelo atacante Beltran. Mas antes de tudo, deixe o like e se inscreva no canal Gávea News para não perder nenhuma atualização sobre as próximas contratações do Flamengo. Valeu! Eu vou começar de cara, né, falando sobre a questão do Lucas Paquetá no Flamengo. A torcida do Flamengo está pressionando, fez o tuitaço ontem na plataforma vizinha no X. O tuitaço explodiu, cara, passou de 50 mil posts, foi uma loucura. É sucesso total. Parabenizar aí o CRF Matos, né, o Alexandre Matos lá do Twitter, que fez o negócio acontecer, um dos que fez acontecer, né, o Central do Arrascaeta, a galera toda que tá lá arrebentando. Mandar também um abraço pro Danielzinho aí do Insta, essa galera que agita aí, né, o Broca, todo mundo aí querendo trazer o Lucas Paquetá de volta para o Flamengo. E a gente viu a torcida aí resgatar uma notícia que eu trouxe, junto com a Raíza na época, que o staff do Lucas Paquetá estava no Ninho do Urubu. Foi uma informação que a gente conseguiu, que o staff do Paquetá estava no Ninho do Urubu, né? Conversando com o José Boto. E o José Boto, na época, confirmava para toda a imprensa que realmente tinha conversado. Então, teve conversa com o Lucas Paquetá para ele voltar para o Flamengo, confirmada pelo diretor do clube. O pessoal até tá zoando na Cazé TV, botou o José Boto aí, ó, ao lado do Lucas Paquetá. O José Boto, ele rindo, né? Aí tem o pessoal que já viralizou uma outra imagem, ele com um sorriso diferente. O pessoal tá zoando pra caramba com isso. José Boto sem contratação e com contratação. A gente se diverte, cara. Flamengo é isso, né? Então, a Cazé publicou aqui, o Cria vai voltar pro Ninho. José Boto, diretor esportivo do Flamengo, disse que já teve conversa com o staff do Paquetá, mas ainda não é nada em tom oficial. Boto ainda falou que tem que esperar o jogador ter um desfecho no seu julgamento, que é semana que vem que vai sair o veredito. E aí a gente pode ter alguma notícia. Ele sendo inocentado, como já avisaram que vai ser, tudo quanto é jornal já publicou que vai ser inocentado. Ele pode querer voltar ao Brasil. A informação que eu tenho é que ele quer voltar para o Flamengo. É que ele quer voltar para o Brasil. Familiares do jogador garantem que ele quer voltar para o Brasil. O Rafa Melo, inclusive, conversa com a família do Lucas Paquetá e sabe que ele quer voltar ao Brasil. Né? Nosso amigo Rafa aí conversa muito. Essa conversa do Boto na época foi com o Vene Casagrande. A gente também conversou com ele na época, ele falava a mesma coisa. Então, todo mundo recebeu essa informação aí do Boto, que teve a reunião, tá? Mas que não era nada oficial. Que foi lá no Ninho e tudo mais, mas nada oficial. Mas o José Boto tem o interesse, né? O Flamengo tem o interesse de repatriar o Lucas Paquetá, mas sem pagar valores estratosféricos. E eles querem pelo menos 25 milhões de libras, se não for muito parcelado, 25 milhões de libras. Sendo mais parcelado, talvez 30 milhões de libras. O West Ham não vai facilitar tanto a saída do Lucas Paquetá, mesmo ele, né, principalmente ele sendo inocentado. Né? E punido ele não vai ser. A gente já tem aí esses vazamentos que ele não vai ser punido. Mas se fosse punido, talvez somente na Inglaterra conseguisse valores menores para ele continuar jogando. Agora, inocentado, o valor dele vai ficar alto. O que vai pesar é o contrato dele, que tem menos tempo agora para cumprir, e a vontade do jogador, tá? Mas eu acredito sim na vinda do Lucas Paquetá para o Flamengo, e acho que essa é a cereja do bolo, né? Muita gente publicando a cereja do bolo, né? Ó, o Luan Flá postou as 4 contratações do Flamengo, contando já o Carrascal ali, tá? E a cereja do bolo, tá? A cereja do bolo ali, ó. Essa daí. Qual será a cereja do bolo? Paquetá é a cereja do bolo? O que vocês acham? Comenta aqui. É o Paquetá a cereja do bolo? A torcida do Flamengo, então, fez o tuitaço
já contando com a possibilidade aí da volta do Lucas Paquetá. Por favor, Flamengo! Por favor! Eu tô doido pra gritar segue o líder no meu aniversário! Eu tô doido! Eu tô doido! Cruzeiro foi atropelado! Atropelado pelo Ceará! Agora só nos resta ganhar! Domingo, 27 de julho, meu aniversário! Segue o líder! Foi o presente que eu pedi! Segue o líder! Por favor, Flamengo! Por favor! Rapaz, o Flamengo, ele não é capaz de fazer isso comigo. Por favor, Flamengo. Jogo encerrado, hein? Encerrado, hein? Olha aí, ó. Olha aí. Tropeçaram, hein? Perderam em casa pro Ceará. 2-1 Ceará no Cruzeiro. O Flamengo agora pode, né? Tem que fazer a parte dele. O problema é esse, tem que fazer a parte dele. O Flamengo sempre que tem essas oportunidades de abrir, não consegue. Tem que aproveitar e fazer a parte dele. Porque se o Flamengo vencer, ele abre 2 pontos do Cruzeiro com um jogo a menos. 2 pontos com um jogo a menos. Esse é o momento. Você já sabe os relacionados do Flamengo? Alan e o Plata estão relacionados. Vamos conferir? Olha aí, Alan, Bruno Henrique, Cleiton, Daniel Salles, Arrascaeta, Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Iago, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Nanete, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro Gonçalo Plata, Rossi, Vinha e Wallace Ian. Comenta aqui, qual o provável placar de Flamengo e Atlético Mineiro? Excelente! Esse é o adjetivo que tem que ser dado, ó, para esse resultado aqui. O Ceará vence de virada o Cruzeiro e agora o Flamengo depende apenas de um empate para assumir a liderança. Se ganhar agora do Atlético Mineiro, 8h30 da noite aqui no Maracanã, o Flamengo se torna líder isolado do Brasileirão. Ceará foi gigante. Tomou o primeiro gol, conseguiu um empate, uma virada, teve um gol anulado e conseguiu segurar o ímpeto do Cruzeiro, que há muito tempo não perdia no Mineirão. 2-1 Ceará e agora só depende do Mengão para voltar hoje para a liderança do Campeonato Brasileiro. Vambora, Flamengo. Flamengo tomou a decisão, vai marcar a reunião para fechar a contratação do jogador. A expectativa é que o negócio saia ainda durante esta semana. Vamos mudar o assunto aqui agora, falar de reunião para contratar jogador, porque o Flamengo está ainda interessado na contratação de Lucas Beltrán, jogador argentino que joga na Fiorentina. A Fiorentina quer vender o jogador. A Fiorentina está disposta a vender o jogador, e não por 15 milhões de euros. Por 12 milhões de euros, os italianos já aceitariam uma negociação. O que está pegando? Por que o Flamengo não conseguiu ainda trazer esse jogador? É porque o jogador não quer ainda voltar para a América do Sul. E qual é a ideia? José Boto se reunir com o atleta, José Boto tentar uma reunião com o jogador para convencer o jogador que agora é um excelente momento para ele voltar a atuar na América do Sul. Mostrar para ele, cara, a gente tem um time com Arrascaeta, Jorginho, Saul, tá chegando o Samolino, tem muito jogador chegando no Flamengo, Carrascal. Cara, você tá montando um time muito forte, um time muito competitivo, um time que vai alçar voos altos esse ano. Então vale a pena você sair da Itália e vir para cá. Essa é a ideia do José Boto para tentar convencer o jogador. Se o José Boto conseguir convencer o jogador, não terá tanta dificuldade assim para negociar com a Fiorentina. Jogador que joga na posição de centroavante, chegaria para dividir com o Pedro no último terço do campo, no ataque. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação, tá certo? O Carrascal é o cara que eles querem para o lugar, para fazer o que fazia o Gerson, o repor o Arrascaeta. Essa é a razão pela qual ele está sendo contratado. Para jogar por dentro, na função da Arrascaeta, para jogar pelo lado, como jogava o Gerson, um meia que joga pelo lado, que dribla no espaço curto, é por aí. Eu acho, como já falei outras vezes, muito caro. Eu acho que não vejo sentido em pagar 12 milhões de euros num jogador que há menos de 2 anos foi vendido por 5,5 e que só joga na Rússia, já tem 27 anos. Por que essa valorização? É diferente do Samuel Lino, que fez uma escalada na Europa, né?
ganhando mais destaque, mais projeção. O Carrascal não, ele está jogando na Rússia, onde você só joga o Campeonato Russo e a Copa da Rússia. Você não tem nenhum intercâmbio com o futebol internacional por conta da guerra e das sanções que o futebol russo, a Rússia em geral, vem sofrendo. Então, não consigo entender por que essa valorização toda. Ele pode até jogar bem no Flamengo, mas estou achando o preço muito elevado, muito elevado. Ficou mais de 100% mais caro em 23 meses. O que explica isso? Eu, sinceramente, não entendo, mas o Flamengo está disposto a pagar essa grana por ele. Ah, não, doido! Esses flamenguistas não deixaram eu dormir. Esses flamenguistas não deixaram eu nem dormir. Eu mal acordei e os caras já estão aqui no meu ouvido. Cara de bodó, cara de jamelão. Malvadão não vai jogar bola hoje, não. Malvadão vai dar show. Tu já viu a seleção? A galinha pitadinha é nosso freguês. Nós vamos mudar na pitadinha de novo. Cara de bodó, cara de jamelão. Tu te prepara que nós vamos pegar o Corinthians e não vai ser tacadão. Não vai ser tacadão. Mas esses flamenguistas se acham. Esses flamenguistas se acham, não se amostram. Vocês vão ganhar taca. Vocês vão ganhar taca esse ano. Vocês vão ganhar taca. Vocês só tá aqui no Malvadão. Tá no Malvadão.